Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, início do ministério de Jesus. Alguns teólogos e exegetas, historiadores bíblicos apontam que aqui nós estamos aproximadamente na 40ª semana do ministério de Jesus. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Diz assim o texto sagrado. Todos acharam, amém? Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, assim diz a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Verso de número 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado mais uma vez, Deus, por entendermos, ó Pai, que o Senhor está, de fato, com os teus ouvidos inclinados e o teu coração disposto a ouvir a nossa oração. Graças te damos por isso, porque temos o privilégio de entregar uma oração em nome de Jesus. Entendemos que o nome de Jesus é poderoso a ponto de os céus se movimentarem para ouvir o clamor da tua igreja. Deus envia anjos, se necessário for, para pelejar a nossa luta, para que esse ambiente espiritual seja o mais propício à tua igreja, para que haja o aprendizado, para que a tua igreja seja edificada através do conhecimento das sacras letras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos um texto que fala de um processo miraculoso de cura da lepra. Amém? A Bíblia, na verdade, não diz que é um processo de cura. Mateus capítulo 5 fala que Jesus, ao iniciar o seu ministério, começa operando milagres. A operar esses milagres, já havia desde cedo, nós estamos aqui aproximadamente na 40ª semana do ministério de Jesus, e já havia uma multidão que seguia Jesus. Jesus havia descido o monte que seria depois o Monte das Bem-aventuranças. Jesus havia curado a sogra de Pedro e havia feito tantos outros milagres de cura. Só que a Bíblia diz e descreve apenas 2 milagres de purificação da lepra. A Bíblia diz que Jesus cura muitos leprosos, mas textualmente, de forma descritiva, só há 2 milagres relatados por Jesus, relatados na Bíblia, operados por Jesus. O milagre quando Jesus passa pela Samaria, descendo em direção a Jerusalém, descendo geograficamente, subindo na topografia do Estado de Israel, e ali Jesus opera o milagre daqueles leprosos. Eram quantos? 10 leprosos. Quantos voltam? Só apenas um para agradecer, e este era um samaritano, não era um judeu. E este milagre que aqui lemos e relatado tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas, e eu optei pelo Evangelho de Marcos, porque Marcos, de alguma forma, querido, nós sabemos que cada evangelho tem um destinatário principal, né?
Cada evangelho, além de ter um destinatário principal, no caso de Marcos, aos romanos, né, Marcos era grego, aos gentios de modo geral, Marcos tinha uma característica muito, muito forte no seu evangelho de humanizar Jesus. Enquanto João se preocupa com a deificação de Jesus, com a deidade de Cristo, Marcos humaniza Jesus. Por exemplo, naquele episódio em que um jovem rico chega diante de Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, por que me chamas bom? Bom só tem um que há no céu, mas de qualquer sorte, obedece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, honrará pai e mãe. Senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude, desde a minha primeira infância. E aí Jesus diz para ele assim: olha, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. A Bíblia diz que naquele momento, aquele jovem decaiu no semblante. E a própria Bíblia, o próprio Evangelho, relata que Jesus fez aquilo, não com o intuito de que aquele jovem vendesse de fato tudo que tinha, mas como um ensinamento. Porque aquele jovem o coração daquele jovem estava muito preso à materialidade das suas conquistas, aos seus bens, especificamente, né? Mas somente no Evangelho de Marcos, esse episódio está relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, somente no Evangelho de Marcos, diz que ao fazer isso, Jesus estava amando aquele jovem. Olha que lindo isso, queridos. Um ensinamento tão doído. A Bíblia diz que Jesus estava amando. Marcos relata, da mesma forma nesse texto que nós lemos. A gente vai ver nesse texto um processo de humanização de Jesus, do sentimento de Jesus. Marcos, de certa forma, intensifica essa humanidade propositadamente. Mas é interessante que nenhum dos 2 textos, nenhum dos 3 nos evangelhos sinóticos, nenhuma das 2 passagens de cura da lepra, a Bíblia se refere à lepra como uma enfermidade a ponto de que Deus teria operado, de que Jesus teria operado uma cura. Não. E nós lemos aqui muito claramente que esse jovem também não pediu cura. Ele pediu para ser purificado. E a Bíblia diz que ele foi purificado. E Mateus, quando relata os milagres operados por Jesus, diz: e Jesus então por toda a Galileia curava enfermos, expulsava demônios e purificava leprosos. Ele tira a lepra da qualificação de uma enfermidade qualquer. Como se a lepra não fosse também, ou o leproso não fosse também, um carecedor de cura. Mas é algo ainda mais profundo do que a cura. E é isso que a gente precisa dizer para Deus nessa noite, que a gente vai compreender de uma vez por todas que há algo mais profundo na minha alma, que carece mais da mão de Cristo do que a enfermidade do meu corpo. A gente, queridos, não há problema algum em orar por cura. Vocês sabem muito bem, minha família passou por enfermidades em que os médicos não sustentavam mais a vida, né? Nós orávamos, e essa igreja orou e intercedeu, e minhas filhas estão em minha casa porque essa igreja intercedeu, e Deus operou o milagre, né? Mas mais do que o processo de cura, algo ainda mais intrínseco, mais profundo e mais importante. Então, se eu quero a cura, amém, eu quero a cura e eu vou orar pela cura. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade
e não a minha, porque há algo mais profundo do que eu sempre digo aqui, a questão dos sinais. Nós buscamos sinais, e muitos desses seguidores de Jesus buscavam sinais. Por que seguiram Jesus? Porque estavam vendo sinais. E nessa passagem, um pouquinho antes, queridos, acompanha comigo, só para vocês compreenderem. No texto antes, a partir do verso... Vou ler a partir do verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Jesus saiu da cidade. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, Senhor. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Queridos, Jesus começa a operar milagres e havia uma multidão vendo os sinais de Jesus. E Jesus começa a perceber que aquela multidão estava atrás de sinais. Estava atrás de milagres. E não do autor dos milagres. Então Pedro e os demais discípulos falaram: Senhor, volta para a cidade. Tem mais um monte de gente enferma aqui ainda. O Senhor não pode passar para a próxima cidade, porque o Senhor não terminou aqui. E Jesus disse: eu terminei. Eu já preguei. Eu não vou curar todo mundo. Mas a mensagem tem que ser entregue a todos. Então, a minha missão aqui, eu cumpri. Mas alguns ainda não foram, porque essas pessoas ainda precisam passar por esse processo. Porque elas não entenderam que mais do que a cura, elas precisam da purificação. Quando Jesus era anunciado por João Batista diz: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, desde o princípio. E aí Jesus é batizado por João Batista. João Batista estava repetindo reiteradamente: arrependei-vos, arrependei-vos. Então João Batista batiza Jesus. Quais foram as primeiras palavras de Jesus? Arrependei-vos. Mas as pessoas muitas vezes estavam buscando projetos pessoais. Queridos, mais do que nunca, eu sei que o meu Deus realiza sonhos. Deus, Ele é tão magnânimo, tão maravilhoso e tão cuidadoso com o seu coração, que Ele realiza sonhos. Mas ore, tenha o cuidado para que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus para a sua vida. Vamos ao texto, vamos continuar no texto. Aproximou-se dele um leproso. Então Jesus sai daquela cidade e vai para os vilarejos próximos. E de repente ele entra num vilarejo e se aproxima dele um leproso. Primeiro questionamento: a lepra não era algo, de acordo com a lei mosaica, um proibitivo para que alguém convivesse em sociedade? Alguém leproso poderia viver em sociedade? Não. Jesus vivia sob a lei? Não tenham vergonha de dizer que sim. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus vivia sob a lei. No tempo de Jesus, vai doer no seu coração, queridos. Se você não estiver preparado, tampa o ouvido. No tempo de Jesus, não existia igreja. No final do ministério de Jesus, numa cidade próximo de Cesareia de Filipe, Jesus diz para os discípulos:
quem vós dizeis que eu sou? E aí os discípulos dizem, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou até João Batista, enfim. Mas, tudo bem, mas e vós? Que dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aí o que Jesus diz? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o período da graça se inicia com o cumprimento da profecia de Amós, com o derramar do Espírito Santo em Atos 2. Então, no tempo do evangelho, dos evangelhos, Jesus vivia sob a lei mosaica. E ele veio justamente para cumprir essa lei. Como a finalidade da lei. A Bíblia diz que ele é a finalidade, ele é o fim da lei. Fim como no sentido de propósito, de razão de existir. Cristo é a razão de existir da lei. Cristo é aquilo que dá valia à lei. Mas ele entra nesse vilarejo e vem um leproso. Por que tinha um leproso nesse vilarejo? Porque era um vilarejo de leprosos. Porque todos os leprosos viviam conjuntamente em vilarejos específicos, onde somente eles estariam. Então, muito provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas me permite conjecturar que Jesus estava num vilarejo e entrou naquele vilarejo onde haviam leprosos. E esse leproso se dirige a Jesus. E no final do texto me dá uma expressão, eu vou ler só essa expressão, ele diz assim, mas tendo ele saído, entrou a propalar. Como é que ele sai e entra ao mesmo tempo? Então, é possível que ele estivesse dentro de uma casa em que Jesus estava ali naquele local e aquele leproso entrou. Isso não faz a menor diferença. Talvez eu não tenha encontrado alguma revelação sobre isso, mas nesse momento, queridos, eu quero que você se atente a isso. Jesus é abordado por um homem leproso, um homem que é mal visto pela sociedade, um homem que é humilhado pela sociedade, um homem que é visto pela sociedade como a parte mais abjeta daquilo que havia sido criado por Deus. Eram equiparados a porcos, como seres imundos. E essa era a lei de Moisés. E havia um processo de identificação da enfermidade, da lepra. Queridos, a lepra não tem qualquer... Olha para mim, queridos, presta bastante atenção nisso, para a gente extirpar toda a possibilidade de paradigma equivocado. Não há qualquer relação com leishmaniose, com qualquer enfermidade de pele dos dias atuais. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tá? A Bíblia não nos permite conjecturar dessa forma. Tá? Eram enfermidades, doenças de pele, que não têm correlação com o nosso tempo. Talvez propositadamente, mas não há qualquer relação com as enfermidades do nosso tempo. Tá bom? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. E pronto, aí eu não consigo nem avançar no texto, queridos. Esse texto ele é muito rico, porque ele fala que aquele jovem ele se atira de joelhos diante de Jesus. Mas Mateus ele é muito mais específico, ele disse que ele adora de joelhos, que adorando Jesus, ele se atira de joelhos. E Lucas, ele ainda é mais preciso, diz que além de adorar com os joelhos, ele bota a cara no pó. Que era um simbolismo judaico até os dias de hoje, de humilhação perante o Deus da vida. Então, aquele jovem se atira, começa a adorar, e quando ele está adorando, ele diz, Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso talvez o resumo do Evangelho. Talvez seja isso, eu poderia pregar sobre isso 50 cultos seguidos. Porque, queridos, isso é o que precisa, é o que Deus requer de mim. Aquele jovem está dizendo assim: Senhor, se quiser pode me curar, mas não importa se vai me curar, se não vai me curar. Eu até prefiro que me cure, mas eu estou aqui para te adorar, Senhor. O senhor quer me curar? Seria bom, Senhor, por eu poder voltar para minha casa, minha família, ter o meu emprego de volta. Tudo isso é consequência desse processo de purificação, Senhor. Mas o Senhor bem sabe, mas não importa. Mais do que a minha família, o meu emprego, a minha saúde, está o meu relacionamento contigo. Senhor, enquanto eu estiver adorando, o Senhor pode até me curar se quiser. Se não quiser, não vou levantar, não vou parar de adorar. Nada mais importa nesse momento. Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu vou confessar no meu íntimo, eu estou com saudade da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Eu queria tanto ter aquele emprego de volta, mas não importa, nesse momento, Senhor, eu só quero te adorar. Não tem problema, querido, não tem problema em querer buscar sinais, mas não se esquecendo que os sinais sempre apontam para algo maior. Eu sempre uso a analogia aqui da placa de trânsito, né? Eu vou repetir porque vocês não se cansam de ouvir isso. Se cansam não, né? É como numa estrada, tem um sinal, uma placa de trânsito. Aquela placa de trânsito, nela tem um sinal que aponta para algo que ainda não aconteceu. Algo que está mais à frente. Um sinal que diz, olha, aquela placa diz, olha, tem uma curva lá na frente. A curva para o lado esquerdo. Então, mas é lá na frente. Então, o sinal, ele sempre vai apontar para algo verdadeiramente maior. O sinal é apenas um sinal. Vamos continuar no texto, senão a gente não consegue concluir. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe muito, viu? Você é muito importante para essa igreja, tá? E essa igreja te ama muito. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, está aí a humanidade, queridos. Está aí a humanidade que, dessa forma, não é relatado com tamanha expressividade nos demais evangelhos. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Não daria tempo para a gente abordar cada uma dessas ações de Jesus, mas não foi uma ação, foram várias. A primeira ação foi Jesus sentir nas entranhas. Eu posso dizer isso, que Jesus sentiu nas entranhas, porque no grego, essa palavra do profundamente compadecido é uma só, e diz do sentimento das entranhas, o sentimento profundo das entranhas, né? Então Jesus sentiu profundamente o sentimento dele, o espírito daquele jovem tocando o espírito de Cristo. E Jesus, primeira coisa, o sentimento, a humanidade, o amor reverberando de Cristo. E aí depois Jesus estende a mão. A Bíblia diz que a destra tem poder, né? Que a mão direita, que a gente tem que interceder com a mão direita, impor a mão direita. Enfim, Jesus impõe as mãos, estende o braço. E aí, ao invés de Jesus estender o braço, Jesus faz o quê? Toca. E aí eu imagino, se tinha alguém, deu um passo para trás. Se Pedro estava próximo de Jesus, ele dá um passinho assim, opa, está impuro. Está impuro. E aí eu imagino Jesus operando aquele milagre, depois indo abraçar Pedro, e Pedro diz, oh. Por quê? Porque os judeus não poderiam tocar em leprosos. Queridos, era crime tocar em leproso? Não. Mas os judeus que tocassem em leprosos perderiam a condição de purificados.
Jesus toca naquele leproso e diz: mano, eu vou carregar a sua lepra. Mano, você não entende o mistério. Eu vou para a cruz por você. E naquela cruz eu vou levar as suas enfermidades. E o que está acontecendo agora é algo que vai acontecer na cruz. Eu vou carregar a sua lepra. Me dá aqui ela. E Jesus toca naquele jovem. Um ato de humanidade, de amor, de compaixão. Mas também um ato, espiritualmente falando, de mover os céus, queridos. E aí depois disse assim, tocou-lhe e disse-lhe, quero, fica limpo. Verso 42, queridos, eu vou tentar correr um pouquinho. Verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ficou curado? Não, ficou limpo. É um processo de purificação. É mais do que cura. Compreende? E a Bíblia diz que, quanto tempo demorou para ele ficar curado? No mesmo instante. Como era o processo de purificação do Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14? Olha, se você acha que está com a lepra, vai lá no sacerdote. Os sacerdotes eram médicos. Não eram, tá, queridos? Mas quem tinha a autoridade medicinal para dizer se aquela pessoa estava ou não com a lepra era quem? O sacerdote. Que sem encostar no leproso, dizia, opa, estou achando que está leproso. E mandava ele para fora da cidade. E esse processo de cura era assim. Alguém diz, olha, eu estou aqui com uma mancha. Então, isso pode ser lepra. Vai lá no sacerdote. Aí o sacerdote, o cara ia lá no sacerdote. Sacerdote, isso aqui é lepra? Aí o sacerdote olhava se tinha pelo na parte embranquiçada, se a parte esbranquiçada estava um pouco mais profunda que a pele, que a altura da pele. Algumas condições que são bíblicas, tá, queridos? Descritas na Bíblia. Opa! Isso aqui, o sacerdote, com todo o douto, com o conhecimento dele acerca da medicina. Ninguém está me vendo, né, Aninha? Quando eu saio daqui, ninguém me vê, né? Desculpa, eu não vou sair mais não, tá, queridos? E aí, com todo aquele conhecimento, ele diz, opa, acho que está leproso. Sai. Sai da cidade? Não, ainda não. Fica uma semana trancado no quarto, recluso. Ninguém pode tocar em você. Alimento passa por debaixo da porta. Nada, não pode ter contato com ninguém. Uma semana. Daqui uma semana você volta. Esse era um processo para análise da cura. Se uma semana depois ele voltou, está um pouquinho melhor, bom, é o processo de cura. Não melhorou? É lepra, sai da cidade. Mas veja que o processo de cura era demorado. Mas com Jesus não, queridos. Com Jesus o processo era outro. A cura era imediata. Porque Jesus queria mostrar naquele momento que ele era o autor da vida. Nós temos vários processos de cura miraculosa na Bíblia. Só que a lepra, naquele tempo, ela não tinha cura. Vocês lembram de Naamã? Quando aquela jovem que havia sido levada, reclusa, uma jovem judaica que havia sido levada reclusa no tempo do cativeiro assírio, e ela servia no palácio do rei, e disse, se ele tivesse lá na minha terra, na terra de Israel, na minha terrinha amada, um profeta que tem lá já teria curado esse Naamã. E o rei Ben-Hadad, rei da Síria, disse, poxa, mas Naamã é o homem mais importante para mim. E aí ele diz assim, olha, eu vou escrever uma carta para o rei de Israel, que era, muito bem, Jorão. Garoto, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Jorão. E aí escreveu uma carta para Jorão, para o rei.
Aí quando chegou, o rei leu a carta e falou assim, olha, estou te enviando aí o homem mais importante do meu reino, só que ele está leproso, eu estou te enviando para você curar ele. E o que Jorão diz quando lê aquela carta? Caramba, isso aqui é uma provocação. Ele está querendo entrar em guerra comigo. Palavras de Jorão. Ele diz assim, por acaso estou eu no lugar de Deus para dar a vida ou a morte? Por que ele disse isso? Porque a lepra era uma sentença de morte, queridos. Ninguém era curado da lepra. Era uma sentença de morte. E aí Jesus vem e opera esse grande milagre. E aí você pensa assim, olha, Jesus operou um milagre, aí todos vão seguir Jesus. Eu acho que talvez seja um grande marketing de Jesus. Jesus opera e fala assim, vai lá, conta para todo mundo. Imagina, irmãos, se um milagre acontece na minha igreja, eu vou espalhar para todo mundo, para encher minha igreja. Toda vez que Deus opera um milagre aqui, eu falo, olha, sabe o que aconteceu lá na minha igreja? Aconteceu isso, isso e isso. Queridos, quantas pessoas estão aqui que vieram para essa igreja através do decano André? Várias pessoas estão aqui através do decano André. Por quê? O decano André falou assim, lá na minha igreja tem algo diferente lá. Tem uma palavra profunda lá. Deus está presente lá. Mas Jesus diz assim, olha, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente, uma dura advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Vejam, Jesus não estava fazendo marketing com o seu milagre, mas Jesus estava cumprindo a lei. Havia dois propósitos para Jesus mandar aquele jovem ir ao sacerdote para atestar a cura. Primeiro, cumprir a lei. O outro ponto era um atestado, uma prova científica de que o milagre... Porque só quem poderia dar o atestado de cura era o sacerdote. Então Jesus opera o milagre. E o que dizia a lei? Queridos, nós estamos falando num vilarejo na Galileia. Jesus diz, olha, vai lá no sacerdote e leva aquilo que diz a lei de Moisés. Jesus está cumprindo a lei. E o que dizia a lei de Moisés? O que ele tinha que levar? 2 pombos, muito bem. 1 hisopo, muito bem, a igreja está afiada. O que mais? Pedaço de carmesim, muito bem, todos de parabéns. O que mais? Um pedaço de pau de cedro. E ali, ou seja, eles iam oferecer um sacrifício de louvor e adoração pela cura. Amém? Aonde se oferecia sacrifício? Era na Galileia? Era em Tiberíades? Era em Nazaré? Só em Jerusalém. Então Jesus estava dizendo assim, olha, você não vai voltar para casa não. Você vai para Jerusalém, direto. Vai lá direto no sumo sacerdote. Porque é preciso cumprir a lei de Moisés e oferecer sacrifício. Tem um ritual do sacrifício ali, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês. É bem interessante. Mas isso só podia ser feito no templo. Então você não vai falar para ninguém, você vai direto para Jerusalém e vai cumprir a lei. Mas o que esse jovem fez? Aí diz o texto. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Sabe o que eu acho, queridos? Talvez seja uma interpretação... Queridos, eu sou um pecador e um homem falho.
Então talvez eu esteja interpretando errado aqui o texto bíblico. Mas a primeira impressão que eu tenho dessa leitura que faço é que tem gente na igreja atrapalhando o ministério. Jesus diz, olha, eu vou fazer um milagre na sua vida. Jesus opera o milagre. Agora você cumpre essa determinação aqui. E aquele jovem não cumpriu, não obedeceu, simplesmente não obedeceu. Achou que estava ajudando, achou que estava evangelizando, achou que estava falando do amor de Deus. Não. A partir daquele ato de desobediência, Jesus passou a ser impedido de entrar nas cidades. Se Jesus quase já não tinha uma cama para reclinar, para descansar, quanto mais agora. Já no início do seu ministério, Jesus já não tinha mais possibilidade de entrar nas cidades. A gente está falando de um homem que estava adorando, de um homem que olhou para Jesus e disse, eu vou adorar. Um homem que era para mim o exemplo de ser igreja, mas nesse amor, de certa forma desajeitado, empreendeu um ato de desobediência. Então, queridos, já estou encerrando, tá? Estou encerrando agora, nesse momento. Nós vivemos numa sociedade que está, mais do que em outros tempos, imersa num caudal de prostituição espiritual, de paganismo, de heresias, de mentiras, de pecados. E que, então, mais do que em outros tempos, nós precisamos ser zelosos com as coisas concernentes ao reino, com a fé que professamos, com a forma como pregamos, como anunciamos, como evangelizamos, como falamos do amor de Deus. Porque eu disse, eu já compartilhei isso aqui, eu não vou repetir isso hoje, mas eu falei de determinada denominação que, na minha percepção, acaba levando mais gente para o inferno do que para Deus. Então a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente prega, com a forma que a gente... Falando de púlpito não, tá, queridos? Redes sociais, nosso trabalho, às vezes a gente quer se... Queridos, eu digo para os meus amigos, eu sou extremamente radical. Não, você não é... Sou radical. Não, mas você não... Não, mas sou. Dentro dos meus conceitos, que eu não abro mão, não negocio a verdade que Cristo tem para a minha vida. Mas respeito as diferenças. Respeito quem pensa de forma diferente de mim. E essa falta de respeito que a igreja, às vezes... Não a igreja. Determinadas situações, determinadas denominações, a gente tem apresentado para o mundo algo que não condiz com o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Esse texto é rico ou não é, queridos? Ele tem vários aspectos nesse texto que eu gostaria de abordar, mas não dá para a gente... É muita coisa, assim, mas... O judeu ele tem um proceder que é, de certa forma, dualizado. É o tahor e o tamé, que é o puro e impuro. Não tem um meio termo. Ou é tahor, ou é tamé. Ou é puro ou é impuro. E o que diferencia isso, o que naquele tempo, evidentemente, as enfermidades... Né? A lepra era um simbolismo do pecado, mas hoje em dia não, querido. Hoje em dia o pecado não é mais simbolizado pela lepra. Nós não vivemos mais no período da lei. Bom, mas é importante nós compreendermos a mensagem central desse texto, que é entregar para Cristo as nossas vidas e deixar que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vontades pessoais. Nós temos sonhos, projetos. Pode dizer para Deus que você tem sonhos e projetos. Deus vai realizar cada um deles. Tá bom? Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu digo para Deus, eu tenho vários sonhos, vários projetos na minha vida. Alguns projetos a curto prazo. E eu já disse para Deus, Deus, tem até data. Assim, assim, assado. Já disse para Deus. Mas que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas. Amém, queridos?
Se você deseja fazer essa oração comigo, e entregar para Deus e dizer para Deus, se você é corajoso e dizer para Deus que seja feita a vontade do Pai, coloca a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Nesse momento prefacial dessa oração, Deus, nós te dizemos que seja feita a tua vontade, Pai. Que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, Deus. Que a nossa vontade aqui na terra seja subjugada pela tua vontade dos céus, Deus. Que os teus projetos sejam aqueles que de fato se realizarão em nossas vidas. Mas nós te pedimos também, Pai, que os nossos sonhos, os nossos desejos, aqueles que estão em nossos corações, que sejam também aqueles que estão no seu coração, Pai. Deus realiza sonhos, projetos, opera milagres de cura, quando necessário for, Deus. Mas reiteramos repetidamente, quantas vezes for necessário, nas nossas vidas, ó Pai, que seja feita a tua vontade. Deus, graças te damos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.